Página de abertura. Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página de hoje tem o título Evitando a Tentação. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Jesus está em Marcos capítulo 14, versículo 38. A seguir os esclarecimentos de Emmanuel. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração que, na inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que escoa sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Muita paz a todos. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que nós possamos dar continuidade aqui através deste meio virtual às nossas reflexões doutrinárias, ainda ao começo, desta vez, de O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que é também uma obra fundamental da nossa doutrina espírita, que, vindo em sequência ao Livro dos Espíritos, que sintetiza a dimensão filosófica da doutrina espírita, veio destrinchar, numa extensão de uma brochura anterior, de um livro anterior, muito menor, uma instrução prática, que Kardec chegou a lançar, dizendo depois que ele expandiria esse pequeno livro para um tratado muito mais amplo, e é este o livro que nós estudamos hoje. Ele vem destrinchar a dimensão experimental e de investigação fenomênica do Espiritismo, servindo como uma verdadeira orientação sistematizada a todos aqueles que se dedicam ou pretendem se dedicar ao exercício dessa parte. A parte da prática do fenômeno mediúnico, da experimentação espírita e também da investigação teórica do que se processa nesses fenômenos. O Livro dos Médiuns está dividido em duas partes. A segunda, das manifestações espíritas, que é de longe a maior, muito mais capítulos, se dedica a destrinchar o que foi possível saber. Nós sabemos que o nosso conhecimento tem limites, aquilo que nos é permitido saber tem limites, mas destrincha o que foi possível saber à luz da prática mediúnica e das lições que os espíritos nos trouxeram a respeito da dinâmica das diferentes categorias de fenômenos mediúnicos, ou seja, fenômenos em que, se aproveitando da aptidão particular de seres humanos, espíritos encarnados, para viabilizar esse propósito, os espíritos, ou seja, os seres inteligentes da criação, na condição de desencarnados, despidos do corpo físico, vivendo no mundo espiritual, são capazes de estabelecer comunicações conosco. Essa fenomenologia dita mediúnica ou dita espírita foi a base de todo o espiritismo. Toda a elaboração doutrinária deriva daí. Toda a reflexão filosófica ou de preocupações diretamente experimentais em matéria de espiritismo parte, se nós reconstruirmos o trabalho de edificação da doutrina empreendido por Allan Kardec, da apreciação desses fenômenos.
E por isso essas páginas do Livro dos Médiuns, dessa parte segunda do Livro dos Médiuns, são a análise mais minuciosa do que é o ponto de partida de todo o Espiritismo. Só que antes há a primeira parte, que tem por título Noções Preliminares, que tem a função de estabelecer uma ponte entre a parte filosófica da doutrina e a parte experimental, procurando preparar os interessados em estudar a doutrina e estudar os fenômenos espíritas com orientações conceituais sobre de que modo esse contato inicial, né, com a doutrina e com os fatos em que ela se apoia deve ser feito, deve ser operado. Essa pequena parte inicial, como nós dissemos, muito menor do que a segunda, tem só 4 capítulos, todos eles muito relacionados entre si, que transmitem com coerência e com uma conexão muito íntima, muito intrínseca, o mesmo recado. O primeiro, A Espíritos, procura desmistificar qualquer leitura supersticiosa demais ou exótica demais acerca da natureza dos espíritos. Esse capítulo tenta, usando uma abordagem, num primeiro momento, puramente filosófica, defender o espiritualismo, definido aqui como a acepção geral de afirmação da existência de algo, o que quer que seja, independente à matéria, que é capaz de sobreviver à morte do corpo, sem entrar especificamente no mérito do espiritismo, ou por extensão, do espiritualismo moderno do século XIX, que procura concretizar essa afirmação de que existe algo que sobrevive ao corpo, através dos fatos e fenômenos observados e estudados em O Livro dos Médiuns. O segundo capítulo dessa parte primeira, do maravilhoso e do sobrenatural, tem o objetivo de situar o espiritismo dentro dos seus verdadeiros limites. Limites essencialmente racionais, limites que estão amparados em uma análise de fatos, de evidências, que não estão fora do quadro das leis da natureza. Kardec toma o cuidado o tempo inteiro de manter os fatos espíritas longe de qualquer aproximação com a magia ou com qualquer tipo de exotismo místico. Já o terceiro capítulo, do método, ao contrário do que pode parecer pelo título, o objetivo desse capítulo não é detalhar o método de trabalho que Kardec executou na construção do espiritismo, mas orientar os espíritas sobre a forma, ou seja, a metodologia prática, por que os espíritas devem lidar com os incrédulos e também com as diferentes atitudes que os espíritas podem adotar perante o espiritismo. Ele fala nesse capítulo sobre os espíritas exaltados, exageradamente entusiasmados com a doutrina, que se tornam presas fáceis de mistificações e de engodos. Fala dos espíritos que se prendem demais à questão experimental, à questão fenomênica e esquecem da parte filosófico-moral, entre outras reflexões que ele empreende nesse capítulo, e sobre a abordagem que os espíritas devem usar no momento de apresentar a doutrina e os fenômenos a quem não os conheça. E Kardec recomenda nesse capítulo, como nós ainda vamos ver, que o espírita nesses casos parta de uma apresentação teórica, ofereça uma instrução inicial na teoria espírita antes que o interessado, o neófito, se aproxime e observe cuidadosamente os fenômenos. Finalmente, o capítulo 4 dos sistemas vai abordar as diferentes concepções teóricas que foram desenvolvidas na época, e se a gente parar para observar com cautela, até hoje essas diferentes concepções são levantadas contra o espiritismo para explicar os fenômenos que vão ser estudados na parte segunda. E esse capítulo procura demonstrar, através da argumentação sempre lúcida e didática de Kardec, que a explicação espírita é superior a todas essas outras explicações e tem a capacidade de refutar os seus argumentos. Nesse momento, nós estamos ainda dando início ao capítulo 2 do maravilhoso e do sobrenatural,
abordando os seus 4 primeiros itens, os de números 7 a 10. O primeiro item, o número 7, lembra o começo do Livro dos Espíritos, em que na questão 5 Kardec questiona os espíritos o seguinte: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A resposta dos espíritos: a de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então os espíritos disseram a Kardec, nessa resposta do Livro dos Espíritos, que a intuição da existência de Deus, a intuição da existência de algo, com perdão imenso da palavra, para tratar de Deus, de algo superior, essa intuição deve ser apresentada como uma sugestão, uma indicação de que há uma verdade nesse sentimento e no fato de que ele existe em toda a história humana, nos mais diferentes povos, cada um à sua maneira. Os mais diferentes povos, as mais diferentes sociedades na face da Terra ao longo das eras desenvolveram tradições e narrativas religiosas que envolvem a existência de um ou mais deuses, não importa. Trata-se do reconhecimento de uma criação, do reconhecimento de um ente superior a que os seres humanos deveriam adoração ou reconhecimento. Kardec então apresenta esse fato como uma sugestão de que Deus existe, de que existe um princípio real por detrás dessa crença generalizada. Nesse começo desse capítulo 2 do Livro dos Médiuns, Kardec faz um raciocínio semelhante, praticamente igual, no que diz respeito à existência do espírito e à imortalidade da alma. Ele diz assim: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem tem o gosto do maravilhoso. Ou seja, Kardec aqui está, em primeiro lugar, admitindo que cabe o mesmo princípio. Da ideia de que existem seres invisíveis, quer nós os chamemos de anjos ou demônios, de gênios, para usar uma tradição árabe, de íncubos, de súcubos, de lares, de penates, aqui para usar uma tradição romana, ou qualquer outra designação cultural particular de cada povo, de cada época, presente nos diversos povos e tradições, disso nós podemos deduzir que existe alguma coisa real por detrás. Existe algo invisível e inteligente por detrás dessa crença generalizada entre os mais diversos povos de que existem seres invisíveis e inteligentes. A esse argumento de Kardec, que bebe da fonte do argumento que os espíritos usaram sobre Deus, os críticos provavelmente responderiam, como ele mencionou, que as pessoas simplesmente gostam do maravilhoso. Elas gostam de acreditar em fantasias e em encantamentos. E os seres invisíveis, que agora o espiritismo judiciosamente chama de espíritos, estariam nessa lista de coisas maravilhosas, encantadas e que as pessoas gostariam de acreditar. Essa lista daquilo que Kardec sintetiza pela palavra maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? Kardec começa então a objetar a esse argumento. Resposta: o que é sobrenatural? Kardec insiste, como sempre, até dissecar ao máximo a questão que ele está abordando. Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. E aí Kardec começa a derrubar essa argumentação. Conheceis, porventura, tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Nesse parágrafo, em primeiro lugar, Kardec ressalta mais uma vez
como ele sempre que pode faz, sempre que tem oportunidade, ele salienta isso, a autoridade da lógica e da coerência interna na filosofia espírita. Ele reconhece sempre que boa parte da força que a doutrina espírita tem está na sua filosofia, mais do que apenas no aspecto fenomênico e no espetáculo que se pode fazer do fenômeno mediúnico, principalmente os fenômenos de efeito físico. Porém, o elemento mais importante desse parágrafo que a gente precisa chamar a atenção é o desafio que Kardec está fazendo aos críticos para que eles comprovem que a existência dos espíritos e a sua possibilidade de se comunicarem com os seres humanos na Terra ou com os espíritos encarnados, para usar uma expressão doutrinária, essas duas ideias que, repita-se, articuladas, elas compõem o ponto de partida do espiritismo e, por extensão, do chamado espiritualismo moderno do século XIX, seriam parte do que se chama de sobrenatural. Ele desafia os críticos a provar que essas duas coisas só podem ser compreendidas como sobrenaturais. O sobrenatural, o mágico, o maravilhoso, por outra, o milagre, seria, na definição que Kardec está empregando aqui no Livro dos Médiuns, tudo aquilo que não obedece às leis da natureza. E aí, sempre cuidadoso, desejoso de evitar acirrar polêmicas religiosas sem sentido ou desnecessárias, que esse não era o propósito do espiritismo, quando Kardec o estava estruturando, ele não tinha essa intenção. Kardec não se põe a condenar aqueles que acreditam em milagres, ou que acreditam no sobrenatural, que acreditam que Deus, por alguma razão qualquer que seja, derrogue as suas leis em dados momentos, para produzir espetáculos aos sentidos. Mas, o que Kardec faz questão de enfatizar, para começo de conversa, é que o espiritismo não se ocupa disso. Nada no espiritismo é considerado sobrenatural, milagroso, miraculoso, maravilhoso, no sentido de derrogar as leis naturais. Na verdade, pode-se considerar, a gente pode reconhecer isso, que os fenômenos espíritas, eles não são encarados pela maioria das pessoas, até hoje, pela generalidade das pessoas, ou mesmo pelas comunidades científicas e acadêmicas, como algo comum, algo ordinário, algo que estaria dentro da ordem de fenômenos e leis com que nós estamos mais acostumados. Numa sociedade espírita, principalmente entre aqueles que têm o hábito de praticar reuniões mediúnicas, de se comunicar com os espíritos, o fenômeno mediúnico se torna algo mais comum. Não é? E a teoria espírita tenta nos convencer, ela tenta nos demonstrar que são fenômenos naturais, fenômenos perfeitamente compreensíveis, com que se pode naturalmente lidar. Mas no imaginário geral, as pessoas ainda veem os espíritos com base, por exemplo, em filmes de fantasma, né? Ou em histórias da carochinha que elas ouviram quando crianças. Não é uma coisa que pareça comum para muita gente ainda, mesmo hoje, no século XXI. Só que no passado, talvez a televisão ou a internet, se alguém se dispusesse a explicar esses conceitos às pessoas da época, fossem considerados também coisas miraculosas, maravilhosas ou sobrenaturais, apenas por não se conhecer de forma mais íntima a ordem de fatos que permite que essa tecnologia funcione, a tecnologia da TV e da internet. Também, para citar outro exemplo, quase todo o conhecimento astronômico, quase todo o conhecimento microbiológico seria visto como uma espécie de sabedoria arcana no passado remoto, coisa de bruxo, coisa de feiticeiro. O espiritismo, assim como a tecnologia da televisão e da internet, assim como a ciência por detrás dessa tecnologia, assim como a astronomia, assim como a biologia, ele vem apenas revelar fatos de uma ordem diferente. Mas não retira esses fatos, e nem a ordem a que eles pertencem, da natureza. E nem reivindica a ideia de que seria necessário suspender as leis da natureza para que esses fatos acontecessem. Não há uma só lei da natureza que precisa ser derrogada, subvertendo a ordem criada por Deus, para que aconteça uma comunicação mediúnica. Ela é um fenômeno natural.
Kardec conclui: o pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles, os espíritos, têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Por constituição fisiológica, Kardec está se referindo naturalmente ao perispírito, que é um conceito que a gente aborda no Livro dos Espíritos, e no próprio Livro dos Médiuns ainda vai ser revisitado mais adiante, por ser uma das chaves para a compreensão de muitos, se não de todos, os fenômenos mediúnicos. Tornar um homem a viver depois de morto, e bem morto, reunirem-se seus membros dispersos para lhe formarem de novo o corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por um milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. A maneira exata por que esses fenômenos mediúnicos acontecem, como nós já dissemos, ela vai ser detalhada tanto quanto possível à luz dos limites do nosso conhecimento e até da nossa capacidade cognitiva ao longo do Livro dos Médiuns, principalmente na parte segunda. Aqui, o que importa é enfatizar a conclusão fundamental. Kardec, até por sua formação pessoal passar ao largo disso, procura sempre afastar qualquer caráter de absurdo e mágico do espiritismo e das explicações que ele fornece. Ele respeita a ciência natural e os limites que ela impõe, demonstrando isso nessa passagem, quando ele menciona que o que é impossível, isso sim, é a ressurreição física. É o corpo do homem, quando morre, voltar a se animar, a se locomover, se reunir depois de se decompor. Isso é absurdo perante a ciência. Já a tese do espírito e da mediunidade não tem nenhum argumento que a impossibilite a priori. Então não se justifica que um analista lúcido e honesto rejeite essa tese de antemão. Aí Kardec, mais adiante, ele vai questionar no item 8 sobre a ideia dos críticos, sempre dando voz aos críticos, de que o fenômeno da suspensão de uma mesa por um espírito, mantida no espaço sem apoio, se isso não seria uma derrogação da lei da gravidade, que também é uma lei conhecida pela ciência. E Kardec vai dizer, é de uma lei conhecida, mas não da lei em essência, a lei natural. Nós não conhecemos todas as leis. De fato, quando a mesa está suspensa, está se violando aquilo que se conhecia a respeito da lei da gravidade. Mas há outros fenômenos de outra ordem, sob a ótica e a égide de outras leis, que o espiritismo dá a conhecer, que explicam esse fato, permitem compreendê-lo. Da mesma forma que no passado, antes de pioneiros como Santos Dumont e os irmãos Wright, por exemplo, antes do dirigível, a ideia de que o homem poderia voar seria vista como um absurdo, uma derrogação das leis da natureza. Então, antes de se compreender como se dá o fenômeno mediúnico de efeitos físicos, que nós vemos nas mesas girantes, um exemplo, é possível dizer que há um absurdo ali anticientífico. Mas a doutrina vai mostrar como esse suposto absurdo pode ser explicado. Mais adiante, no item 10, Kardec menciona a hipocrisia dos que apontam nos fatos espíritas o caráter de crendices, superstições, de apego ao fascínio do sobrenatural, mas não dizem o mesmo das religiões tradicionais que são socialmente aceitas, alegando intimamente que a religião é necessária às pessoas menos instruídas para manter a ordem social. Kardec acha que isso não faz o menor sentido. Não tem sentido uma sociedade se assentar numa mentira de tamanhas proporções se ela não for verdadeira. Se o espírito é real, ele é real e pode ser conhecido, esse fato, tanto pelos mais instruídos, pelos mais escolarizados, quanto pelos menos. Ao contrário da maioria das ciências, o próprio fenômeno se apresentou, no caso do espiritismo, aparecendo o conceito de espírito a partir das próprias comunicações. Mas Kardec, como está fazendo aqui, começou então a dialogar com os argumentos e teorias dos críticos e demonstrar, através da observação dos fatos, que a conclusão paradigmática do espiritismo, aquela segundo a qual a inteligência verificada nos fenômenos demonstra que há um ser inteligente por detrás deles, é a que prevalece. Se não para explicar todos os fatos, pelo menos para abrir portas ao entendimento de muitos deles.
E nós concluímos com o parágrafo final do item 9, que sintetiza a premissa da reflexão de hoje. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se de apresentá-la os que pensem em poder dar desses efeitos inteligentes uma explicação mais racional, e sobretudo de apontar a causa de todos os fatos, e então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Os detalhes com que Kardec refuta os argumentos desses críticos, alicerçando com ainda mais solidez a verdade da causa espiritual, são objeto de estudo mais adiante, a exemplo do capítulo 4 dessa parte primeira do Livro dos Médiuns, que ainda será estudado. Que o didatismo e a lógica desse trabalho de Kardec continue a nos ajudar sempre a assentar a nossa fé espírita nas bases sólidas e raciocinadas que a nossa doutrina consoladora nos convida a exercitar. E que nós vejamos no fenômeno espírita com que nós trabalhamos nas nossas sociedades espíritas e que será estudado na parte segunda deste livro, não um espetáculo para nos divertir ou para seduzir os sentidos, mas uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. Muita paz.